Olá, Paz do Senhor Jesus Cristo. Como você está nessa tarde? Como que vai a tua vida? Eu sou o pastor Moisés e nessa tarde eu estou gravando esse vídeo aqui para deixar para você uma palavra de esperança, uma palavra de fé. Outro dia eu estava na igreja pregando, e preguei sobre a parábola dos dois caminhos, que Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos. É uma parte do Sermão do Monte, quando ele já estava encerrando esse sermão. E eu queria compartilhar com você nessa tarde a respeito desse texto dos dois caminhos, que ele fala alguma coisa muito importante para você. Então eu queria ler o texto que está escrito em Mateus, que diz assim a palavra de Deus. Em Mateus, do capítulo 7, a partir do versículo 13, Jesus Cristo disse assim: Entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e há poucos que a encontram. Queria ler com você também no Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 23, um homem perguntou para Jesus: Senhor, são poucos que se salvam? E ele respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Aleluias. Então, nesses dois textos aqui que eu acabei de ler com você, se você observou essa imagem que eu deixei aqui atrás, ela está mostrando um caminho de terra e um caminho de asfalto. Eu me lembro que quando houve um tempo da minha vida que minha esposa gostava muito de comprar malhas ali no sul de Minas, na cidade de Monte Sião. E a gente muitas vezes, muitos fins de semana a gente estava lá fazendo essas compras, e depois a gente descobriu que tinha uma outra cidade mais próxima chamada Jacutinga, e a gente passou a ir até essa cidade também comprar nela. A distância dessas duas cidades era de 50 quilômetros. E certa vez a gente estava numa loja e a dona de uma loja, ela escutou a minha esposa falando que a gente ia para Jacutinga também. E ela falou assim: por que vocês não vão pela estrada de terra? É muito mais próximo, é muito mais perto, E é igualzinho essa imagem, que havia uma estrada de terra, que a distância que tinha entre essa estrada de terra era apenas 22 quilômetros, menos da metade do caminho que era pelo asfalto. Muito bem, o que aconteceu? A gente experimentou ir por essa estrada de terra. Só que a gente percebeu que o caminho era muito esburacado, o caminho era difícil porque não tinha placa, não tinha sinalização, GPS não pegava, não tinha nada nesse caminho. Se o carro quebrasse ali no meio daquela estrada de terra, ali de chão batido, como eles falam, a gente estava perdido. Então, queridos, quando eu li essa palavra, eu lembrei exatamente desse exemplo, da situação do caminho que parece fácil e do caminho que parece ser mais difícil, porque é mais distante, que é mais trabalhoso. Mas você sabe de uma coisa, queridos? A conclusão que a gente chegou é que esse caminho de terra, ele não valia a pena ir por ele, porque era muito arriscado, porque era muito perigoso. E o caminho de asfalto, apesar de ser mais longe, mas era mais seguro, tinha sinalização. Se o carro quebrasse ali, a gente tinha condições de ser socorrido por um mecânico, um guincho. E por que eu estou falando isso? Porque a nossa vida é exatamente assim. Porque muitas das vezes a gente escolhe muitos caminhos fáceis, A nossa vida, muitas das vezes, ela é baseada nisso. Nós escolhemos caminhos fáceis, Caminhos que chegam rapidamente, e nem sempre esses caminhos são assim. Às vezes esses caminhos nos levam a grandes dificuldades da nossa vida. Então eu queria deixar com você essa palavra nessa tarde,
para analisar como que você está conduzindo a sua vida. Se você tem escolhido as facilidades, se você tem escolhido as coisas fáceis e que parecem rápidas. E entrando com essa palavra que Jesus Cristo estava falando a respeito de salvação. Ele estava falando a respeito da nossa vida em relação às coisas de Deus. Quais são as escolhas que nós temos feito? Se nós não temos andado por esse caminho de terra, que parece que é o caminho mais fácil, que parece que é o mais óbvio, mas que está gerando perigo nas nossas vidas, está trazendo para nós constrangimento, situações às vezes difíceis, né? Que às vezes não temos como voltar atrás ou se arrependermos, né? E certa vez, que eu não sei se você observou no Evangelho de Lucas, o texto que eu li, Jesus Cristo ele falou assim, um homem perguntou assim para ele, mas são poucos os homens que se salvam? E Jesus Cristo ele respondeu, né, que muitos procurarão entrar e não acharão, né? E lá em Mateus ele falou assim, olha, são poucos que entram por esse caminho, né? O caminho estreito, que é o caminho da salvação, que às vezes é o caminho que parece que é difícil para nós. Mas eu quero dizer, sabe por que Jesus Cristo falou que são poucos em que encontram esse caminho? Primeira coisa, porque para andar nesse caminho não é só uma opção, não é só eu falar, olha, eu quero andar por esse caminho que leva para a salvação. Primeiramente, querido, nós precisamos santificar as nossas vidas, deixar de lado as coisas que desagradam o coração de Deus, né? Lá em Hebreus, na carta aos Hebreus, a palavra de Deus diz assim, buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando nós estamos ajustando a nossa vida com a vontade de Deus, aí sim nós começamos a encontrar essas coisas, a encontrar esses caminhos, né? Encontrar a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Então é importante, querido, nós analisarmos hoje se eu não estou buscando o caminho de facilidade, o caminho que agrada a carne, o caminho... E você pense bem também, esse caminho que a multidão vai, sempre é o caminho mais largo, né? Sempre é essa porta larga, que muitas pessoas optam aí por esse caminho. Mas o final desse caminho é a perdição, é a tristeza, são dores. E eu tenho certeza que nenhum de nós desejamos isso em nossas vidas hoje. Então é importante hoje nós analisarmos qual o caminho que eu tenho escolhido na minha vida. Qual o caminho, se eu quero seguir a Jesus Cristo, se eu quero andar com Jesus, se eu quero ter uma vida santa, ou se eu quero um caminho de facilidades, onde tudo pode, onde tudo é permitido, onde tudo parece correto. Meu irmão, em nome do Senhor Jesus, analisa a tua vida, como é que ela está hoje com Deus. É importante fazer essa análise da nossa vida. Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz do Calvário, eu quero dizer para você, a palavra de Deus diz assim, que ele carregou sobre si as nossas dores. Ele carregou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Você sabe, querido, quando Jesus Cristo ele morreu na cruz, a palavra de Deus diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo, ou seja, deu livre acesso a Deus. Mas eu quero dizer para você, ali ele abriu uma porta, onde nós precisamos decidir, escolher se eu quero entrar por essa porta ou não. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele não injetou ninguém dentro da salvação. Não. Ele deu a oportunidade de nós fazermos a nossa escolha e nós sermos salvos. Ou seja, ele abriu uma porta. A salvação é para todos, né? Não há acepção de pessoas, mas ele não injetou ninguém lá dentro. Então é necessário a gente escolher, fazer a nossa escolha hoje. Qual que é o caminho que eu quero andar? O que eu quero dizer para você, queridos, que esse caminho estreito, ainda que essa expressão pareça que seja um caminho difícil, mas esse caminho que é o caminho da bênção, é o caminho do reino de Deus, é o caminho onde Deus nos abençoa, onde Ele nos cura, onde Ele trata conosco, onde o Espírito Santo começa a nos convencer de todas as coisas que não agradam o coração de Deus. Então é importante nesse dia, eu e você fazermos uma escolha.
Qual que é o caminho que eu quero escolher hoje? Eu quero escolher o caminho de facilidades, que Jesus Cristo disse que conduz à perdição, o caminho de terra, de buracos, sem regras, sem sinalização, e que ele diz que muitos vão por esse caminho, ou eu quero escolher o caminho bom, onde eu tenho socorro, onde eu tenho a presença de Deus, onde eu tenho o cuidado de Deus sobre a minha vida. É uma escolha, queridos, que eu e você precisamos fazer nesse dia. Então eu quero deixar para você essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, para você fazer uma reflexão sobre ela, como está a sua vida, como anda o seu relacionamento com Deus. É necessário nós analisarmos, nós fazemos uma análise sobre tudo isso, para entender, para verificar como que está a minha vida com Deus e qual o caminho que eu estou seguindo. Porque se eu estou seguindo esse caminho de facilidades, querido, pode ser que esse caminho não me leve a Deus. Mas eu quero dizer para você que quando você faz a escolha desse caminho estreito, da santificação, de buscar a palavra de Deus, de acertar a sua vida, se afastar do pecado, de todas as coisas que desagradam a Deus, com certeza você vai encontrar salvação, você vai encontrar a bênção e a cura de Deus sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Moisés, da Igreja Lírio dos Vales de Poá. Nós temos cultos às quintas-feiras, às 20 horas, o domingo às 19. E eu convido você a estar participando, a estar cultuando conosco. Faça uma visita para nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe e um abraço a todos, em nome de Jesus.